E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Conta Aí. Hoje recebemos o professor Luciano Moraes para falar um pouco com a gente sobre física e sobre curiosidades dessa disciplina tão temida, terror de muitos alunos aí, né, professor? Escolhemos o tema em comemoração ao Dia do Físico, que é celebrado no dia 19 de maio. Fica aí a curiosidade também para você, caso você não saiba. A gente quer agradecer, professor, muito obrigado pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é indiscutível, né, professor, a importância do estudo da física em diversos âmbitos do nosso cotidiano, mas um desenvolvimento claro, técnico que a gente sofreu foi aí a teoria da relatividade de Albert Einstein, que nos permitiu criar o GPS, por exemplo, né, gente? Um avanço tecnológico impressionante. Perfeito. A teoria da relatividade do Einstein, na verdade, ela quebra uma barreira daquela física clássica que a gente tinha lá do Newton, do Galileu, do tempo ser uma coisa perfeita, contínua, né? E o Einstein traz teorias muito bacanas sobre a deformação do tempo, a dilatação do tempo, a contração espacial. E isso mudou muito os paradigmas ali da sociedade na época e permitiu que a gente tivesse avanços tecnológicos muito legais a partir desse momento. É realmente muito complicado para muita gente aí e pode parecer difícil, mas uma forma simplificada de entender a física e compreender esses termos tão complexos é o paradoxo, um jeito que eu gosto muito de estudar física, e um exemplo muito famoso para a gente explicar a teoria da relatividade é o paradoxo dos gêmeos. Professor, você pode explicar um pouco para a gente? Posso, claro. O paradoxo dos gêmeos, na verdade, é uma criação de Paul Langevin, né? É um físico em meados entre 1900 e 1950, quando a teoria da relatividade ainda era muito complexa, muito difícil, né, de ser assimilada até mesmo pela comunidade científica da época. O Langevin ele fez uma comparação muito interessante, que é o paradoxo dos gêmeos, que ele cria a ideia de que dois irmãos, né, nascidos obviamente no mesmo dia, assim que nasceu, colocado numa nave para viajar numa velocidade hipotética, né, de 90% da luz, que daria em torno aí de uns 270 mil quilômetros por segundo, e o outro irmão ficaria na Terra, sofrendo o efeito do nosso tempo clássico mesmo. E se essa viagem durasse, por exemplo, 60 anos, contando ida e volta, 60 anos no relógio biológico do irmão que está viajando no espaço, quando ele retornasse à Terra, o irmão gêmeo dele já teria 141 anos. Talvez, certamente, não estaria aqui mais entre nós. Mas, com certeza, os filhos, os netos, os bisnetos, né? Então, entendi. Isso é um fato bem curioso. E existe algum outro paradoxo, professor, que ajuda a gente a entender esse fenômeno? Alguns outros famosos que tendem a ir contra mesmo as teorias aceitas? Os paradoxos, eles começam mesmo a tomar uma força muito grande na ciência, né, depois que começa a física quântica, né, porque como o universo clássico ali newtoniano é uma coisa muito fácil de você ver um objeto caindo, né, então medir alguma coisa clássica é muito fácil. Mas você ir para o mundo atômico, entender propriedade do elétron, órbita, isso é gente muito complexo. Aí a gente tem a física quântica como uma base dessa nova ciência, que vem de 1850, caminhando até hoje. Mas nós temos vários paradoxos, né? O paradoxo do gato de Schrödinger, né? Que é uma explicação do princípio da teoria da incerteza, né? Que diz o seguinte, quando você olha para um elétron, se você pudesse ver um elétron, você não poderia medi-lo. Se você mede um elétron, você não poderia olhá-lo. Então, esses paradoxos eles são muito confusos, mas eles explicam uma série de leis que envolvem a física quântica. Professor, aproveitando o gancho aqui, você trabalha aqui no Colégio da Embraer, eu sou aluna, eu sempre tive a curiosidade de saber como a física está atrelada à aviação, e uma dúvida assim, como que o avião voa? Você pode me explicar? Não, claro, com certeza. Bom, vou responder a primeira pergunta, né? Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Bom, a ligação da física com a aviação é praticamente 100%, porque quando a gente pensa na sustentação da aeronave, a gente tem um detalhe que é o seguinte: 30% da sustentação do avião é o princípio da ação e reação, que tem a ver com Newton, né? Que é o fato do ar, o avião está se movendo para frente, né? O ar bate na parte de baixo da asa e empurra o avião para cima. Os outros 70% tem a ver com o princípio de Bernoulli, é um princípio da hidrostática, mas que também só foi criado pós as leis de Newton. Então, ou seja, o Newton colabora praticamente 100% com a aviação. E por curiosidade, a minha primeira formação é mecânica de helicópteros, né? Eu trabalhei 2 anos ali dos meus 17 até uns 19, quase 20 anos na aeronáutica.
E um dos meus encantamentos, dos maiores encantamentos que eu tenho por física hoje é graças à aeronáutica. Inclusive, em 2021, eu estava sendo contratado pela Embraer, só que na mesma época eu passei no vestibular na Unesp aqui de Guaratinguetá e eu acabei optando por fazer física e de alguma forma eu voltei para a Embraer. Estou aqui até hoje. E, gente, é inegável, né, que Newton foi, assim, fundamental para formulação da física, da matemática e também da filosofia, né, professor? Sim, sim. Você pode explicar pra gente um pouco por que esse cientista é tão importante pra gente até a atualidade? Newton, pela passagem dele pela Terra, com teorias muito simples, com ideias muito boas, né? Ele consegue fazer com que tudo aquilo que é antigo, os antigos aceitavam, né? A partir daquele momento deveria ser contestado, comprovado, e ele explicou tudo sobre o céu e a Terra, né? Então, quase um marco, né, de antes Newton e o universo depois do Newton. Exatamente. E para os curiosos aí de plantões, os estudantes fofoqueiros, explica pra gente, professor, qual foi a treta aí? Hooke roubou mesmo a lei de Hooke de Newton, ele levou todo o mérito para ele, como que foi essa treta? Então, o Robert Hooke é famoso por tomar doses de mercúrio achando que era o elixir da vida, mas tudo bem. Graças a ele ninguém mais toma mercúrio depois. O Hooke ele era reitor da Universidade de Cambridge quando Newton ainda era estudante. E na visão do Hooke, receber um garoto muito inteligente numa universidade mantida pelos barões ingleses na época, e o Newton vinha de uma família de plebeus, né? E aí, então, aquele garoto super inteligente, que não estava adequado socialmente àquela universidade. Então, para o Robert Hooke, o Newton era uma ameaça. Então, existem vários episódios históricos que o Hooke tentou prejudicar o Newton de várias maneiras diferentes. Uma delas, uma fofoca da ciência, né, é que quem fez a proposta da deformação elástica foi o próprio Newton, quando ele estava tentando construir um dinamômetro para medir o peso de objetos. E o Hooke publica esse trabalho como se fosse um artigo dele, né? Ele pede para ver esse artigo e alguns meses depois ele publica como se o trabalho fosse dele. Aí nasce o que a gente chama de lei de Hooke. E isso fez o Newton quase abandonar a academia. Se o Newton tivesse abandonado, nós não teríamos as revoluções mecânicas, né, do Newton. Mas o Newton faz uma vingança, não vou dizer uma vingança legal, porque vingança não é legal. Mas o Newton vinga do Hooke. Quando o Hooke morre e o Newton vai assumir o posto de reitor da Universidade de Cambridge, dentro da sala onde ficavam os quadros dos grandes reitores daquela universidade, o quadro principal era o quadro de Hooke. E o Newton, quando ele entra, segundo a história, ele achou a sala meio fria, a lareira pouco abastecida, então ele tenta achar madeira e a madeira que ele pega é o quadro do Hooke. Ele quebra e queima esse quadro do Hooke e abastece a fonte de calor e deixa a sala quentinha. A vingança completa para assumir o posto de diretoria. E ninguém até hoje sabe como é o rosto do Robert Hooke, porque o Newton queimou o único retrato que existia. E agora uma fofoqueira satisfeita, completa, com curiosidades, informações necessárias. Professora, a gente agradece imensamente a sua presença aqui. Foi ótimo bate-papo, amei esclarecer as minhas dúvidas aqui. Imagina. Com certeza a dúvida de muita gente aí também. E para quem está assistindo, a gente se inscreve no canal, continua acompanhando o quadro do Conta Aí, que tem muitos temas atuais e curiosidades nos próximos vídeos. Abraço. Muito obrigado. Conta aí.